Quando a tarde começou a descer sobre o cemitério como um véu de linho, ele caminhou entre as lápides com passos de quem não quer interromper o sono de ninguém. O vento soprava cheiro de terra molhada e cera antiga, e cada túmulo tinha o silêncio de uma história inteira resumida num sobrenome. No bolso ele trazia uma vela simples, dessas que não chamam atenção, mas que insistem em guardar uma brasa mansa. Ao chegar ao lugar onde repousavam os seus, a mão tremeu um pouco, não de medo, mas daquela emoção que mistura amor, saudade e um pedido que não sabe virar frase. Foi então que, sem espetáculo, Santa Catarina de Bolonha se fez presente, como quem acende por dentro uma lâmpada que não fere os olhos. Ela nada disse ao ouvido, mas no coração dele uma certeza brotou. Quando você acende uma vela por uma alma, você não fabrica um milagre com as próprias mãos. Você oferece à misericórdia de Deus um gesto humilde que fala a língua do céu, a língua da intercessão, da memória agradecida, da esperança que não aceita que o amor termine no montículo de terra. E enquanto o fósforo riscou o ar e a pequena chama começou a respirar, ele entendeu sem palavras o que tantas vezes ignorara. O fogo que tremula à beira do túmulo é uma confissão luminosa de que a vida é maior do que a morte, de que a comunhão dos santos é uma ponte real e de que no purgatório, há almas que sentem a caridade como quem recebe água fresca depois de longa caminhada. Poucos sabem, sussurrou a presença de Catarina no íntimo, mas a tua vela tem o peso de um abraço. Ela aquece o teu coração que ficou e alcança, pela providência de Deus, o coração que já atravessou, e porque Deus, que é Pai, sabe transformar um gesto pobre em rio de consolo. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. A chama miúda não fazia barulho, mas dizia muito. Santa Catarina aproximou-se da memória daquele homem e mostrou, como quem folheia um álbum antigo, as cenas que a vela visita quando começa a queimar. Primeiro, ela visita o amor, porque ninguém acende luz por quem é indiferente. Depois, visita a ferida, porque há despedidas que nunca souberam ser palavra final. Depois, visita a esperança, e porque se a morte fosse uma parede, vela não faria sentido. Mas se a morte é uma porta, a luz tem lugar. O que a alma sente, ensinou a santa com doçura firme, não é a vibração de um sentimentalismo, é o toque da caridade que Deus permite que chegue, como chega a brisa por uma janela entreaberta. As almas do purgatório não podem merecer por si mesmas, mas Deus, que é justo e bom, quis que os laços de amor continuassem operando. Quando você reza, oferece, acende uma vela como quem diz: eu não te esqueci e confio em Deus, a alma sente a proximidade desse amor obediente, e a chama que te consola aqui se torna lá, uma espécie de pressa santa para o encontro. O homem olhou a chama como quem olha um sacramento cotidiano, pequena, silenciosa, mas com uma densidade que nenhuma lâmpada elétrica consegue imitar. Não era magia, não era pacto com sombras, era o contrário. Era revestir a memória de claridade, era dizer ao próprio coração: eu creio na vida eterna, com a gramática do gesto. Poucos sabem, insistiu Catarina, que a vela também cura os vivos. Ela ensina a paciência, ordena a saudade, dá ao choro a companhia da esperança e consagra o tempo. Enquanto queima, ela te educa a esperar. Ela então conduziu a alma dele por um pequeno caminho dentro do cemitério, como quem faz catequese com os pés. Repara, disse no íntimo, o cemitério tem 3 escolas, a do silêncio, a da gratidão e a do oferecimento. A escola do silêncio te livra da curiosidade dispersa. Aqui todo o barulho se abaixa, e o coração começa a escutar o essencial. A escola da gratidão te recorda que a vida que levas tens recebido de muitos, inclusive daqueles que não souberam amar direito, mas ainda assim te deram algo. A escola do oferecimento te mostra que o amor madura quando aprende a dar sem exigir retorno. Acender a vela é estudar nessas 3 salas.
Ele parou diante de um túmulo esquecido, sem flores, sem visita. Santa Catarina apontou: as almas mais abandonadas são as que mais recebem quando alguém acende uma vela por caridade, sem vínculo de sangue, apenas por amor à vontade de Deus. O céu não desperdiça nenhuma chama acesa com coração reto. E ele, que viera por seus percebeu que sua vela podia ser um pouco maior, decidiu dividi-la. Acendeu uma segunda pequena luz por quem ninguém lembra, e naquela decisão sentiu a alma alargar como quem abre uma janela que sempre esteve emperrada. Catarina, mestra dos comércios simples, ensinou-lhe a rezar com a chama. Não enfeites demais as palavras, aconselhou por dentro, reza como filho. Jesus, eu confio em vós, Pai, recebe este pequeno lume como sinal do meu amor e da minha fé. Espírito Santo, consola quem chora. Mãe Santíssima, visita as almas que esperam. Santa Catarina, intercede por mim para que eu viva esta visita como cristão com respeito, humildade e esperança. E com a mão sobre o coração, ela lhe mostrou o que se move no mundo invisível quando uma vela branca começa a trabalhar o seu pequeno milagre cotidiano. Primeiro, a caridade sobe como incenso. Ela é leve, porém teimosa, e vai até onde você não pode. Segundo, a esperança se organiza dentro de quem acende. O gesto simples devolve ao coração uma ordem que a ansiedade desarruma. Terceiro, a memória se purifica. As cenas que antes machucavam começam a se alinhar debaixo da cruz, não somem, mas ganham sentido. Quarto, a comunhão dos santos se adensa. Você não está sozinho no cemitério, rezam contigo a igreja inteira, e esse coro silencioso dá força às tuas palavras. Quinto, e o mais delicado, as almas do purgatório, que são amigas humildes, recebem o fruto dessa caridade com um consolo real que Deus permite e agradecem, não como quem depende dos vivos, mas como quem se alegra porque a família não se desfaz no túmulo. Poucos sabem, repete a santa, que há uma alegria que passa entre as almas quando um vivo reza bem. É a alegria do ainda somos um. O homem escutou o vento e a chama, e pediu que a santa lhe ensinasse a distinguir o gesto devoto da mera superstição. Catarina foi clara, como quem ama a verdade. Superstição é tentar manipular Deus, devoção é abrir espaço para Deus conduzir. Superstição é reduzir o gesto a ritual vazio. Devoção é colocar o gesto dentro da fé da igreja, rezar, oferecer, confiar. Superstição transforma a vela em talismã. Devoção transforma o teu coração em altar. Quem acende vela para prender alguém para exigir algo erra o alvo. Quem acende como quem confia, agrada o céu. O segredo é simples. Acende com amor, reza com a igreja e oferece a Deus. E para que não pairasse dúvida, ela indicou um pequeno roteiro que nunca falha quando feito com retidão. Traçar o sinal da cruz, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, proclamar com fé eterno descanso dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine, nomear as almas por quem se reza e incluir sempre as mais esquecidas. Pedir que Deus transforme aquele gesto em misericórdia prática para quem chora, paz, reconciliação, fé, e terminar agradecendo. Poucos sabem, mas agradecer sela o gesto e protege o coração do desespero. Enquanto isso, a chama trabalhava. Santa Catarina aproximou o coração dele do purgatório, não com óculos de curiosidade, mas com reverência. Imagina, disse, um lugar de luz onde o amor de Deus termina de lavar aquilo que a nossa vida não purificou por inteira. Não é sala de humilhação, é sala de esperança. A alma, quando sente o toque da tua oração, experimenta duas coisas ao mesmo tempo: consolação e impulso. Consolação, porque saber se lembrada é receber de Deus uma espécie de abraço emprestado. Impulso, porque a caridade do corpo místico apressa a cura, não por atalho injusto, mas por comunhão. As almas não ficam nos cantos aguardando distraídas. Elas amam, adoram, esperam. A tua vela, quando oferecida com fé, soma-se à adoração delas e se torna uma pequena alegria compartilhada.
O homem que temia sentimentalismos, percebeu naquela doutrina uma força serena. Nada do que Santa Catarina falava era exibicionismo místico, era a matemática humilde do Evangelho. O que você faz ao menor dos meus, você o faz a mim. Poucos sabem, continuou, que quando você reza por alguém que amou, você também se cura. O amor deixa de ser saudade impotente para tornar-se ponte. E pontes, quando se erguem, mudam cidades por dentro. Ele quis saber se a vela ajuda mesmo quem já está no céu. Catarina sorriu. Ao céu, a vela oferece louvor. Ao purgatório, oferece consolo. À terra, oferece ordem. Se a alma amada já está na visão de Deus, tua oração não se perde. Ela volta para ti em forma de graça ativa, paz, força, coragem para o bem. E, no mistério da comunhão, Deus a distribui onde for mais necessário. Nada se desperdiça quando se ama em Deus. Ela então convidou o homem a um gesto novo, além da vela, oferecer uma obra concreta de caridade pela intenção das almas, uma esmola, um perdão, uma visita. O fogo exterior pede fogo interior, explicou. Poucos sabem, mas a chama que se vê perde-se se não acendermos também as escolhas que não se veem. Ele pensou nos prantos que não chorou, nas palavras que não disse, nas culpas que carregava sem nome. E a vela ali parecia respirar no ritmo do seu peito. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina começou então a falar das 7 delicadezas que a alma sente quando você acende uma vela no cemitério com coração obediente. A primeira delicadeza é a lembrança. A alma percebe que não foi esquecida e se alegra porque a caridade continuou. A segunda é o alívio. Deus, que é justo e bom, permite que a oração dos vivos se torne como brisa que refresca na travessia, não muda a natureza do caminho, mas sustenta os passos. A terceira é a comunhão. A alma se sabe dentro da igreja viva, em vez de solidão, pertencimento. A quarta é a esperança. O gesto dos vivos confirma a promessa de Cristo de que a morte não tem domínio absoluto. A quinta é a luz. A chama é símbolo eficaz da luz de Cristo, e esse símbolo, oferecido com fé, comunica o que significa, e a alma, que ama a luz, se rejubila. A sexta é a paz, a oração nos dois lados. Quem reza e por quem se reza, alinha o coração com a vontade de Deus. A sétima é a gratidão. A alma agradece, e nós, mesmo sem ouvir com os ouvidos, muitas vezes percebemos no íntimo uma doçura que não é nossa, como se alguém tivesse sussurrado obrigado. Poucos sabem, concluiu a santa, que a gratidão das almas se torna intercessão por ti, não como barganha, mas como família. Tu rezas por elas, elas pedem por ti. Para que nada se perdesse no ar, Catarina apresentou um pequeno itinerário de luz para quem quiser viver essa devoção sem exageros e sem ingenuidade. Primeiro, prepara o coração antes de chegar, perdoa, se possível, para que a tua vela não fique carregada de cólera. A chama não combina com rancor. Segundo, leva intenções claras, nomes, datas, dores, gratidões e porque a oração concreta tem mais foco. Terceiro, oferece a vela com as palavras da Igreja, Pai Nosso, Ave Maria, Eterno Descanso, evita fórmulas estranhas que prometem controle sobre o invisível. Quarto, inclui sempre os esquecidos, as almas pelas quais ninguém reza, a caridade quer crescer. Quinto, une a vela a um gesto de caridade, esmola, visita, reconciliação, a caridade quer encarnar. Sexto, se possível, oferece uma missa, nenhuma vela ilumina tanto quanto a Eucaristia. Sétimo, sai do cemitério com uma decisão de vida, viver lembrando que o céu é o nosso destino. Poucos sabem, insistiu, que a vela acesa quer virar luz nos teus hábitos. A vela já se consumia pela metade. O homem sentiu aquela pressa mansa de quem quer dizer tudo sem precisar de muitas palavras. Santa, perguntou em silêncio,
E se eu acender uma vela para quem me feriu? Catarina sorriu com a alegria dos santos que amam respostas criativas. É uma das mais belas velas. Quando ofereces luz por quem te feriu, tu devolves Deus ao lugar de juiz e te libertas da vingança. As almas que esperam no purgatório recebem essa oferta como um copo d'água dobrado. Cura a ti e a elas. Poucos sabem o poder desta chama. Ela desfaz nós antigos e abre caminhos que o orgulho fechou. Ele então acendeu uma chama pequena por um nome que nunca tinha coragem de pronunciar em oração. E ao fazê-lo, sentiu um peso sair, não o peso da justiça, mas o peso da mágoa. A justiça ficou com Deus, a mágoa foi embora com o vento. No fim, Santa Catarina o conduziu ao centro de tudo, Cristo. Toda vela por uma alma é, no fundo, um sim ao coração de Jesus, explicou. Porque ele é a luz verdadeira, a tua chama só tem valor porque aponta para ele. Se te esqueces do Senhor, a vela vira nostalgia, se te lembras dele, a vela vira profecia. Por isso, ao acender, diz sempre, Jesus, luz do mundo, ilumina os que partiram e os que ficaram. Apressa a paz das almas que esperam. Faz brilhar sobre nós a tua verdade. Ponto. O homem repetiu devagar. A chama respondeu com um estalo pequeno, como quem aplaude sem fazer barulho. E ele voltou para casa sem euforia, mas com um eixo novo. Prometeu a si mesmo acender, uma vez por semana, uma vela no cemitério, ou diante de um crucifixo, pelas almas do purgatório, pelos seus e pelos esquecidos. Poucos sabem, ele pensou que a fidelidade é a maior chama. E enquanto guardava o fósforo, ouviu o coração aprender uma oração que serviria para todos os cemitérios e todas as noites. Senhor, que a tua luz perpétua brilhe sobre eles, e que a tua luz mansa permaneça em mim. Ele voltou ao cemitério no domingo seguinte com o mesmo cuidado de quem entra numa igreja ao amanhecer, e percebeu algo que a pressa da cidade esconde. Cada passo entre as lápides é um catecismo silencioso. Cada nome gravado na pedra é um lembrete de que fomos pensados por alguém maior do que a poeira. Levou novamente uma vela simples, um fósforo, um salmo nos lábios e a decisão de rezar por 3 intenções: pelos seus, pelos esquecidos e pelos que partiram em guerras interiores que quase ninguém viu. Santa Catarina caminhou com ele por dentro, ensinando-lhe um modo muito concreto de transformar o gesto em oração inteira, e começou pedindo que antes de acender, ele respirasse devagar e entregasse a Deus a própria saudade. Senhor, eu te ofereço a minha memória ferida para que a tua luz a atravesse, e ao riscar o fósforo, ela lhe mostrou como a chama nasce pequena e no entanto muda a paisagem. Não afasta a noite, mas dá um norte seguro. É assim também a esperança, disse por dentro, não anula a dor, porém te impede de ficar perdido. Então, quando a vela começou a trabalhar sua liturgia mansa, Catarina propôs um itinerário de palavras simples, que qualquer filho pode dizer junto da luz. Primeiro, agradecer os bens recebidos do falecido, mesmo se foram poucos, porque a gratidão organiza a alma. Depois, pedir perdão pelo que ficou torto entre vocês, porque o perdão liberta os dois lados. Em seguida, oferecer a Deus um ato concreto de caridade daquela semana, por sua alma. Por fim, rezar o eterno descanso, e um Pai Nosso, guardando o minuto de silêncio. Nesse minuto, explicou a santa, a alma que espera sente a proximidade da tua caridade, e você sente a proximidade do céu. A comunhão não é metáfora, é realidade. Ele obedeceu e notou um efeito discreto. A lembrança, que antes vinha como ferro quente, agora vinha como água morna que lava. Não era anestesia, era cura andando. Catarina, que conhece as astúcias do inimigo, preveniu-o contra 2 tentações comuns que roubam a força do gesto: a curiosidade e o desespero. Curiosidade quer saber detalhes do além que não foram revelados, e isso abre portas para enganos. Desespero quer transformar o cemitério em casa da tristeza, e isso obstrui a graça. O caminho dos santos é outro: reverência e esperança.
Olha com respeito, reza com fé, oferece com caridade, e deixa Deus ser Deus. E para amarrar o coração nesse eixo ela recolocou diante dele as suas 7 armas espirituais adaptadas ao Campo Santo. Humildade para entrar sem se achar dono do mistério. Fé para crer que a tua oração chega onde você não alcança. Esperança para não fazer da morte um muro. Vigilância para rejeitar rezas estranhas e promessas que manipulam. Palavra para embalar a memória com versículos SL 27, SL 130, Jó 11, memória da paixão para unir cada lágrima às chagas de Cristo. Perseverança confiante para voltar outras vezes, não por superstição, mas por amor. Com essas armas garantiu a santa, até o silêncio fala Deus. Na terceira visita, ele levou 2 velas, uma pelos seus, outra por quem ninguém lembra. A simples decisão de incluir os abandonados abriu um rio novo por dentro. Como quem descobre que a família de Deus é maior do que o próprio sobrenome. Acendeu a segunda vela diante de um túmulo sem flores, rezou o eterno descanso, e ofereceu discretamente uma esmola naquela semana por aquela intenção. O fogo exterior pede fogo interior, repetiu Catarina. Deixa a luz também queimar o teu egoísmo. Houve um dia de vento forte, e a chama insistia em morrer. O coração dele ficou aflito, como se o vento zombasse da fé. A santa sorriu por dentro e o ensinou um gesto antigo. Com a mão em concha, proteger a chama sem sufocá-la. Aprende aqui uma parábola viva, disse, a caridade precisa de abrigo, não de controle. Protege com mansidão, não com pânico. Quando vier o vento das dúvidas, isso adianta? E se ninguém me escuta? Repete baixinho, Jesus, eu confio em vós, e deixa que a paz que brota do nome seja a redoma da tua luz. Ele fez assim, e a chama permaneceu. Nessa hora compreendeu algo que livros não dão. A fidelidade de um simples eu volto muitas vezes vale mais do que muitos argumentos. Decidiu então retornar nas primeiras sextas-feiras do mês, unir o gesto a uma confissão sincera e a uma comunhão oferecida pelas almas, e foi notando, ao longo das semanas, que a própria vida cotidiana se tornava mais ordenada, menos reatividade, mais ternura com os vivos, menos medo da morte. O céu adianta trabalho quando você reza bem pelos defuntos, explicou Catarina, porque quem aprende a amar além do túmulo ama melhor aqui. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Numa visita de finados, ele trouxe um familiar que nunca havia entrado num cemitério desde a perda recente. A pessoa tremia, tomada de um medo que se confunde com respeito e dor. Santa Catarina conduziu os dois com a mesma suavidade com que uma irmã mais velha segura a mão de quem está aprendendo a rezar. Façam tudo devagar, pediu no íntimo, e sem pressa de sentir, e estabeleceu um pequeno rito à prova de desespero. Chegar, fazer o sinal da cruz, dizer em voz serena, cremos na ressurreição da carne e na vida eterna, acender a vela, rezar um salmo em diálogo, o 130 é perfeito. Do fundo clamo a vós, Senhor, proclamar o eterno descanso, e encerrar lendo sem pressa as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As bem-aventuranças, explicou, são a geografia do céu escrita para gente cansada da terra. Lê-las junto da vela é como colocar o mapa sobre a mesa do coração. Ao final, a pessoa que tremia suspirou e disse que pela primeira vez, a saudade não veio com pavor. A luz que mexe dentro dos que ficam, ergue os que já foram, poucos sabem. Acrescentou a santa que o consolo verdadeiro é um dom que passa. Quando você o recebe, já está sendo chamado a transmiti-lo. Certa tarde, ele perguntou com franqueza, Santa, o que de fato a alma sente quando acendo a vela? E Catarina, que fala simples, respondeu com imagens que pousam como pássaros. Sente-se visitada pelo amor. Sente-se lembrada pelo corpo místico. Sente-se empurrada para a luz.
como o barco que recebe um vento bom. Sente a paz que vem do nome de Jesus pronunciado com fé, e sente gratidão, que não é dívida, é comunhão, e tu que acendes. Sentes algo também. A alma aprende que amar é atravessar, não possuir. Por isso a vela dói um pouco e alivia muito, e para evitar romances ela foi clara. Não inventes mensagens privadas nem te percas em curiosidades. Deus dá o suficiente, que a tua caridade chega, que o teu gesto consola, que tua fidelidade apressa a esperança, e que o céu é mais real do que a tua lágrima. E como mestra, ofereceu 7 delicadezas para vigiar quando a luz estiver acesa: mansidão do peito, lembrança agradecida, desejo de reparar o que podes, impulso de fazer caridade concreta, vontade de rezar por quem te feriu, paz que não depende do clima, e a palavra obrigado nascendo sozinha na boca. Se essas delicadezas aparecerem, diz se tua vela está rezando contigo. Em outro dia, ele trouxe uma dúvida sensata: e se a pessoa por quem rezo já estiver no céu? A santa riu com a alegria de quem sabe das superabundâncias de Deus. Então tua oração vira louvor, e a graça volta para ti e para os que precisam. Nada se perde quando se ama. O céu administra as sobras com generosidade. Para solidificar essa confiança, ela o convidou a unir, sempre que possível, a vela a uma missa por aquela alma. A Eucaristia é sol, toda vela é lua, juntas fazem nascer um dia novo. Ele acolheu o conselho e no domingo seguinte, escreveu num papel os nomes que guardava, colocou-o no ofertório e ofereceu a comunhão em silêncio. O fruto foi simples e profundo. A ansiedade diminuiu e a gratidão cresceu. A missa te ensina a amar com inteligência sobrenatural, resumiu Catarina. E como sabe que o coração humano aprende com gestos repetidos, ela recomendou também um rosário dos lembrados e esquecidos, uma dezena pelos de casa, uma pelas almas sem nome, uma pelos que partiram sem sacramentos, uma pelos que morreram na violência, uma pelos que te feriram. Assim a tua caridade fica do tamanho do coração de Jesus. Houve, porém, um tropeço. Em uma semana dura, ele chegou ao cemitério só para cumprir, acendeu a vela com frieza, sem dizer palavra. Saiu com pressa. No caminho, sentiu um peso, não culpa doentia, mas a percepção honesta de que transformará a devoção em checklist. Santa Catarina o encorajou a não desistir e ensinou a correção dos santos. Voltar ao local, mesmo que brevemente, pedir perdão a Deus pela distração, rezar ao menos glória ao Pai com atenção, e oferecer uma obra concreta pela alma que pretendia honrar. A fidelidade vale mais que o arrepio, lembrou. Obedeceu, e a leveza regressou. Aprendeu, então, um segredo: quando a caridade vira hábito, ela não se reduz, ela aprofunda. Os santos permanecem não porque sentem sempre, mas porque amam sempre. Numa manhã azul, a santa trouxe um pedido inusitado: acende hoje uma vela por aqueles que não têm quem lhes acenda nenhuma. Ele foi ao setor mais esquecido, escolheu um túmulo sem nome e ali realizou o rito simples: sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, eterno descanso, silêncio. Naquele silêncio, experimentou com clareza a palavra família. Não havia sangue, havia batismo. Não havia lembranças, havia esperança. A tua vela aqui é como pão deixado na porta de quem tem fome e vergonha de pedir, disse Catarina. E o coração alargado voltou para casa com vontade de servir. Telefonou para um parente com quem tinha rusgas antigas e ofereceu um perdão concreto. Quando a luz sai do cemitério e entra na sala de casa, aí se vê que a vela acendeu também você, explicou a santa. Com o tempo, ele notou que a oração no cemitério educava sua relação com o tempo. Quem ama as almas aprende a amar a própria hora. Diminuiu a ansiedade com prazos e aumentou a paciência com processos. O medo da própria morte perdeu dentes. Não virou bravata, virou confiança. E, diante de perdas novas que surgiram, não precisou inventar frases fortes. Bastou acender a luz, unir a dor à de Cristo e repetir: Senhor,
Que a tua luz perpétua brilhe sobre eles, e que a tua luz mansa permaneça em mim. Santa Catarina sorriu, porque esse é um dos sinais de que a chama aprendeu a morar no coração. Quando a oração vira respiração, a esperança vira casa, ensinou. E, para consolidar, ela propôs um pequeno calendário de luz que não pesa. Primeira sexta do mês com confissão e vela. Dia de finados com missa e visita. Aniversários de falecimento com dezena do terço. Uma vez por semana, lembrar dos esquecidos. Pouca coisa feita sempre move montanhas, disse. Ao encerrar a segunda parte da sua pequena escola de luz, Santa Catarina pediu um último gesto concreto para os próximos dias. Por quem você tem dificuldade de rezar, acenda uma chama, não para justificar erros, mas para devolver a Deus o trono do julgamento. Quem reza assim se cura mais depressa do que imagina, ele prometeu e, enquanto a vela baixinha tremia, repetiu a oração que já sabia de cor. Jesus, luz do mundo, ilumina os que partiram e os que ficaram. Apressa a paz das almas que esperam. Faz brilhar sobre nós a tua verdade. A chama respondeu com um estalo pequeno, como quem aprova, e o coração dele mais leve soube que voltaria. Porque a fidelidade é a maior vela que um filho pode acender. Ele voltou alguns dias depois, agora com um olhar mais treinado para o sagrado que se esconde no simples, e percebeu que o cemitério tem sons que só a alma ouve quando está em estado de oração. O vento que passa pelas árvores como canto de salmo, a terra que respira devagar sob o peso dos nomes, a própria chama que estala baixinho como quem aprova um pedido, trazia no bolso uma vela branca e na memória, os rostos que queria alcançar, a avó que alfabetizou a família rezando, um amigo que partiu. Rápido demais, um desconhecido cuja lápide lhe chamara a atenção por estar sem flores. Santa Catarina de Bolonha caminhou com ele por dentro, como quem acompanha um aluno aplicado de volta à lição, e ensinou a transformar a visita num pequeno evangelho vivo. Começa com a verdade, sussurrou-lhe no íntimo. Não escondas a saudade nem dramatizes a dor. Fala com Deus como filho que confia. Depois, lembra os dons recebidos. O céu se abre quando a gratidão entra. Então oferece o que tens, uma oração, uma lágrima, um perdão, uma caridade. Por fim, silencia e deixa a luz falar. Ele obedeceu, e ao riscar o fósforo, viu a chama erguer-se com firmeza. Notou, quase com espanto, que aquela luz pequena possuía uma pedagogia própria. Ela não discutia com a noite, não a insultava. Apenas se punha de pé e de pé dava direção. Caterine sorriu por dentro, porque era isso que desejava que ele compreendesse. Uma vela é catequista. Ensina constância sem gritar. Ensina que a esperança é mais forte quando não precisa vencer a escuridão inteira para continuar acesa. E porque a alma humana aprende por imagens, a santa conduziu sua memória a 7 quadros luminosos para compreender melhor o que as almas sentem quando uma vela é acesa com fé no cemitério. No primeiro quadro, ele via uma casa simples num fim de tarde. Alguém acende uma luz na janela para avisar: estou aqui. Assim é o gesto dos vivos. Um sinal ao longe dizendo: não te esqueci. As almas permitidas por Deus recebem esse recado como quem vê ao longe o brilho do porto e reanima as forças na travessia. No segundo, ele enxergava um jardim regado com água morna. A água não muda a semente de lugar, mas faz a terra ceder e o broto sair. A oração e a chama agem assim no purgatório. Não trocam caminhos, mas abrandam a secura, apressam o florescer. No terceiro quadro, um coro discreto se formava. Não se via quem cantava, mas a harmonia preenchia a sala. Era a comunhão dos santos que não aparece, mas sustenta. No quarto havia uma carta sem endereço que misteriosamente chegava ao destinatário. Era o poder da intercessão. Nenhuma oração bem oferecida se perde. No quinto, uma mãe amarrava o laço de um sapato de criança. Era a igreja auxiliando na última preparação antes do banquete do céu. No sexto, um abraço grande envolvia 2 corações separados. Era a paz restituída entre vivos e falecidos.
A reconciliação que Deus promove quando alguém decide amar além do túmulo. No 7º quadro, finalmente o Cordeiro de Deus irradiava a luz que atravessava tudo. A vela, pequena, participava daquela claridade como gota que pertence ao mar. É assim, explicou Catarina. O que a alma sente não é um carinho isolado, é o efeito de um amor que Deus permite circular pela família inteira. Por isso uma vela acesa com o coração certo vale tanto. Ela liga as extremidades do amor no corpo de Cristo. Ele quis aprender o ritmo interno desse gesto para não cair nem em exagero, nem em frieza, e Santa Catarina desenhou para ele, nas fibras do coração, uma espécie de oração de 4 passos que cabe em qualquer visita. Primeiro, presença Senhor, eu estou aqui diante da verdade da vida e da morte. Segundo, pertença. Eu creio na comunhão dos santos e me uno à igreja inteira. Terceiro, pedido, eterno descanso dai-lhes, Senhor, e brilhe para eles a vossa luz. Quarto, oferta, recebei. Meu Deus, esta vela, minha oração e a caridade que farei hoje por estas almas, sobretudo as esquecidas, e por 1 minuto, silêncio, apenas a luz falando. Ele repetiu e sentiu o coração desembaraçar-se, como se fios invisíveis, antes em nó, começassem a se alinhar. Nesse silêncio, percebeu com mais finura um movimento interior. A lembrança dolorida perderá bordas cortantes. A gratidão, que antes parecia um dever moral, transformará-se em dom espontâneo. E a esperança deixará de ser palavra bonita para virar posição da alma, semelhante ao corpo que encontra postura saudável e, encontrando, descansa melhor. É esse descanso. Ensinou a santa que as almas agradecem quando você reza bem. Deus te dá paz para que tua paz continue servindo a elas. Naquela semana, a cidade recebeu notícias de violência e perdas públicas, e ele trouxe ao Campo Santo não apenas nomes da família, mas os de desconhecidos que morreram em tragédias que enchem jornais. Acendeu uma vela coletiva, por assim dizer, e ofereceu pela multidão sem rosto. Catarina aprovou. O túmulo de alguém pode tornar-se lugar de intercessão por muitos. Deus, que é Pai, adora quando os filhos deixam o amor crescer para além do círculo dos seus, e ali, para não cair em retórica, ela pediu algo concreto. Além da vela, uma esmola real para quem tivesse fome. Em nome das almas, a obediência no pequeno gerou um fruto íntimo. Os noticiários já não o deixavam cínico ou paralisado. A dor do mundo virou trabalho de oração e caridade. E o trabalho de oração e caridade virou musculatura de esperança. Vês, disse a santa, quando a chama sai do cemitério e entra na cidade, a cidade ganha janelas. Naquela noite, ao chegar em casa, ele apagou as luzes por um instante. Acendeu uma vela diante de um crucifixo e repetiu o que aprenderá para quando o cemitério estivesse longe. Jesus, luz do mundo, ilumina os que partiram e os que ficaram. A paz que sentiu não foi eufórica, foi concreta como o peso bom de um cobertor no inverno. Houve uma tentação que bate à porta de muita gente que reza pelos mortos. A tristeza pesada, quase paralisante, que tenta transformar o gesto em culto à saudade. Catarina não ignorou o risco e ensinou-lhe um antídoto simples e profundo: unir a vela à palavra. Lê devagar, diante da chama, versículos que digam a verdade maior. O Senhor é minha luz e salvação. SL 27. Do fundo eu clamo. SL 130. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11. A escritura é como o óleo que alimenta a lâmpada. Sem óleo, a chama minguará e a saudade te engolirá. Ele obedeceu e notou o vigor novo que a Bíblia dava à luz. Era como pôr raízes num vaso. A planta já estava viva, mas passou a nutrir-se melhor. Por isso decidiu levar, nos bolsos do casaco, um pequeno papel com 3 frases para repetir no Campo Santo. Creio na vida eterna. A caridade atravessa túmulos. Jesus, eu confio em vós. Repetidas sem pressa, aquelas frases transformavam o chão sob seus pés, e o transformavam de visitante em filho que sabe o lugar de cada coisa. Deus no trono,
os falecidos nas mãos de Deus, Ele mesmo em estado de oferta. Um episódio marcou essa terceira etapa. Parou diante de uma lápide nova, fotografia de um rosto jovem e um buquê recém-murchado, ninguém por perto. A dor ali tinha cor de injustiça. Ele se sentiu pequeno. Santa, o que faço quando não há palavras? Perguntou em silêncio, e ela, que foi mestra de noivas e sabe lidar com dramas que não se nomeiam fácil, soprou no coração uma prática que é puro evangelho. Ficas junto, acendes, dizes o nome que salva. Ofereces uma obra, confias, não inventas, não. Prometes o que Deus não prometeu, permaneces, e se possível, voltas. A fidelidade é a linguagem que mais consola as almas, disse. Ele acendeu a vela, pronunciou devagar o nome de Jesus, recitou o eterno descanso, decidiu uma caridade naquela semana por aquela intenção, e foi embora segurando o silêncio pelas mãos. Dias depois, voltou com o mesmo rito. A dor do mundo não desaparecera, não desaparece, mas ele percebeu que a luz, que antes tremia, agora sustentava melhor o vento. Entendeu que ficar também é intercessão, e ficar é coisa que uma vela sabe ensinar como ninguém. Santa Catarina, que se alegra quando vê a caridade ganhar corpo, o convidou então a uma delicadeza que poucos recordam: rezar pelos que não tiveram quem lhes fechasse os olhos com uma oração. Há almas que partiram sem um Pai Nosso, sem um sinal da cruz, sem um perdão ouvido. Quando levantas uma vela por elas, o céu sorri, não as conheces, mas Deus as conhece pelo nome inteiro. Ele escolheu um túmulo com identificação precária, acendeu ali sua vela do sem oração, e sentiu um movimento interior muito belo. A própria vida foi ficando menos centrada em si. A dor particular não perdeu importância, nenhum amor é substituível, mas parou de ocupar todo o horizonte. Quando saiu, percebeu-se surpreendentemente disponível para amar melhor os vivos, telefonou para um parente idoso, escreveu para um amigo distante, sorriu mais fácil ao porteiro do prédio. É assim, explicou a santa, o purgatório, quando te visita, educa a tua caridade para cá. Quem aprende a amar os ausentes, aprende a amar os presentes sem a ansiedade de possuí-los. Não faltaram dúvidas honestas, e uma delas era bem concreta. E velas coloridas? E ritos que vejo por aí? Perguntou. Catarina foi prática. A igreja é mãe prudente. Prefere o claro ao confuso. Usa vela simples, de preferência branca. Reza com as palavras de sempre. Foge de fórmulas que prometem dominar o invisível. Toda oração que violenta a liberdade dos outros ou trata a morte como campo de barganha é caminho errado. Tua vela é um sim humilde, não um comando espiritual. A clareza libertou. Ele guardou a simplicidade como quem guarda joias. Sinal da cruz, Pai Nosso. Ave Maria, eterno descanso, nomes, silêncio, caridade. Quanto mais simples, mais verdadeiro, e o verdadeiro tem peso de céu. Numa visita chuvosa, a chama insistia em apagar. Ele se entristeceu, porque queria manter acesa a luz por alguém muito amado. Catarina o ensinou um desdobramento do gesto. Se a água te impedir a vela aqui, leva-a para casa e acende diante do crucifixo, oferecendo pela mesma alma. Deus não é menos Deus na tua sala. O cemitério é pedagógico. A fonte é Cristo. Ele assim fez e descobriu o valor de um pequeno oratório dos defuntos em casa. Um crucifixo, uma vela, um versículo escrito. Ali nas noites difíceis, repetia a oração simples: Senhor, que a tua luz perpétua brilhe sobre eles e tua luz mansa permaneça em mim. E a luz mansinha, mais uma vez, reorganizava as coisas por dentro. Com o passar dos dias, ele começou a colher frutos que não esperava. O medo do juízo, que antes tinha gosto de tribunal severo, transformou-se numa reverência esperançosa. Serei julgado pelo amor, pensava. A pressa de resolver tudo com palavras deu lugar à prontidão de resolver o que podia com caridade, e, diante de antigas culpas lembradas pela proximidade do cemitério, buscou a confissão, não por superstição,
mas por honestidade. Saiu do sacramento com leveza de quem entregou ao médico o que não conseguia curar sozinho. Vês, disse a santa, a vela te trouxe à fonte. É isso que Deus queria desde o começo, que a luz te devolvesse ao pão, ao perdão, à palavra. Por isso, ele decidiu que todo o ciclo de visitas teria 3 colunas: confissão recentíssima, comunhão oferecida, caridade concreta. Com esse tripé, a chama ganhou uma espessura nova, e ele percebeu o que Catarina queria desde o início. A vela é sinal, o essencial é o amor que passa pelo sinal. Ao aproximar-se o fim da tarde, já sem gente no cemitério, ele acendeu uma última chama pelo que ninguém vê, pelos que lutam com a própria mente, pelos que se culparam demais, pelos que foram injustiçados. E ao dizer isso em voz muito baixa, sentiu que não rezava apenas por mortos, rezava também pelos vivos que carregavam pequenas mortes. A luz mexia em camadas que nenhum discurso alcança. Foi quando Santa Catarina lhe deu uma tarefa que unia céu e terra com elegância. Quando acenderes uma vela pelos que partiram, escolhe um vivo para consolar. Hoje, manda uma mensagem, escuta um desabafo, paga um café, visita um doente. O céu gosta quando a luz desce do altar e anda de sandálias. Ele disse sim e saiu dali com uma visita marcada. Mais tarde, descobriu que o amigo precisava exatamente daquela conversa. O espírito e as almas trabalham juntos, sorriu a santa. No fim dessa terceira parte da escola de luz, a santa quis selar com uma imagem gravada no coração. Um corredor de noite, centenas de pequenas velas acesas, cada qual com sua história, cada qual com sua intenção, e acima, uma claridade maior unindo todas. Cristo, a luz que não se apaga. É assim que o céu vê as tuas visitas. Disse, nenhuma chama isolada, todos nós na mesma luz. Ele ficou olhando por dentro essa cena e entendeu que voltaria, que queria voltar, que precisava voltar, não por mania, mas por filiação. E antes de ir, fez a oração que já se tornará dele. Jesus, luz do mundo, ilumina os que partiram e os que ficaram. Apressa a paz das almas que esperam. Faz brilhar sobre nós a tua verdade. A chama respondeu com um estalo discreto, e no coração, fabricou-se um obrigado que não acabava. Ele retornou ao cemitério quando o céu tinha a cor das promessas quietas, entre azul e dourado, e percebeu que aquele lugar, que para muitos é fim de estrada, tornará-se para ele espécie de claustro ao ar livre onde a esperança aprende a respirar. Trouxe a mesma vela branca, não por falta de criatividade, mas por fidelidade, porque o amor verdadeiro não precisa mudar de cor para continuar sendo amor. E ao aproximar-se da lápide pronunciou devagar os nomes como quem devolve cada pessoa ao coração de Deus, dizendo: Senhor, eu confio em vós nesse instante. Santa Catarina se fez presente como brisa que passa e não derruba, e recordou ao seu coração que o gesto humilde de acender a luz é, ao mesmo tempo, oração, catequese e missão. Oração porque sobe como incenso em favor das almas. Catequese porque educa a memória a olhar a morte com fé. Missão porque empurra a caridade para fora do túmulo, a fim de que console vivos, e a prece, por permissão divina, o consolo dos que esperam. Então ele riscou o fósforo, protegeu a chama com a mão em concha, e antes de qualquer palavra ofereceu silêncio. Um minuto inteiro de silêncio que dizia mais do que 100 frases, silêncio que entregava culpas, saudades e perguntas, silêncio que permitia que Deus fosse Deus. E quando a vela começou sua liturgia mansa, ele agradeceu pelo bem recebido, pediu perdão pelo que ficou torto, ofereceu uma obra concreta de caridade por estas almas e pelas mais esquecidas, e rezou o eterno descanso, sentindo a memória ser lavada como se uma água clara passasse por dentro e alinhar as partes do coração que viviam desalinhadas. Foi aí que compreendeu com simplicidade o que a santa vinha ensinando desde o começo. Uma vela bem acesa não é nostalgia acesa, é fé acesa, e a fé, quando acesa, ilumina tudo o que toca, os que partiram, os que ficaram e o próprio caminho até o céu.
Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina quis selar o aprendizado oferecendo-lhe 7 chaves de luz para levar consigo quando o cemitério estiver longe e a noite perto. Primeira, a chave da palavra, que mantém o óleo da esperança sempre novo. Leia devagar um salmo diante de uma vela em casa e deixe a escritura dar forma à saudade. Segunda, a chave da Eucaristia, pois toda chama encontra o seu sol no altar. Ofereça a comunhão pelas almas e inclua sempre as esquecidas. Terceira, a chave da confissão, o banho que retira da memória o mofo que o ressentimento deixa. Confesse-se com frequência e una sua penitência às almas. Quarta, a chave do rosário, respiração do coração, onde cada Ave Maria é conta de misericórdia que desce do céu e sobe ao purgatório. Quinta, a chave da caridade concreta, porque luz boa gosta de virar pão, toda vela merece uma obra, uma visita, uma esmola, um perdão. Sexta, a chave da bênção, que troca maldição por herança, abençoe pelo nome os que partiram e também quem ainda fere vocês. Sétima, a chave da perseverança, pois o céu ama constância humilde. Marque um dia do mês para lembrar as almas e cumpra, sem espetáculo. Com essas chaves, ensinou a santa, a tua vela deixa de ser ato isolado para tornar-se caminho, e o caminho transforma o coração em pequena lâmpada que não se apaga com o vento. Para provar a chave da bênção, ele pronunciou baixinho: Senhor, abençoa as almas pelas quais rezo, abençoa os que as amaram e sofrem, abençoa os que partiram sem despedidas e os que ficaram sem palavras. E notou que a luz vacilou por um segundo, e logo firmou, como quem diz: estou aqui. Aprenderá a ler a linguagem gentil da providência. Ele perguntou à santa o que fazer quando a saudade virasse ansiedade e a ansiedade quisesse travestir-se de controle. Catarina respondeu com o realismo dos santos: entrega, não manipula; oferece, não negocia; confia, não exige. Tua parte é acender, rezar, oferecer e amar os vivos com decisão. A parte de Deus é conduzir os passos invisíveis até a luz plena. Quando o coração te empurrar para curiosidades que a Igreja não ensina, volta ao simples. Pai Nosso, Ave Maria, eterno descanso, uma obra de caridade. A verdade faz bem, e para que o aprendizado se tornasse músculo, ela desenhou dentro dele um pequeno pacto de luz, para repetir em voz serena sempre que acendesse uma vela no cemitério ou diante do crucifixo: hoje eu escolho a esperança em vez do desespero, a intercessão em vez da queixa, a caridade em vez do controle. Que a minha luz seja um sim a Jesus, luz do mundo. Repetido assim, o pacto devolveu ao gesto sua dignidade e o libertou de qualquer superstição. Ele sorriu por dentro, porque não precisava de receitas mágicas, precisava de obediência luminosa, e obediência luminosa foi-lhe sendo dada. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Para selar de vez o que a vela comunica às almas, Catarina descreveu 7 frutos espelhados, que Deus costuma permitir entre quem acende e quem é lembrado. Quando a alma sente lembrança, o vivo sente pertença. Quando a alma recebe alívio, o vivo recebe mansidão. Quando a alma experimenta comunhão, o vivo experimenta reconciliação. Quando a alma é empurrada para a luz, o vivo é empurrado para a virtude. Quando a alma prova paz, o vivo ganha coragem para servir. Quando a alma agradece, o vivo aprende gratidão ativa. Quando a alma se alegra com a fidelidade, o vivo recebe perseverança. Vê, disse a santa, é um espelho de graça. Nada se perde na casa de Deus. E para que o coração não se distraísse, ela propôs um exame de uma linha, ao fim de cada visita. Qual luz esta vela acendeu em mim hoje?
Se a resposta for mansidão, paciência, vontade de reparar, desejo de Eucaristia, impulso de perdoar, certeza de rezar pelos esquecidos, então a chama cumpriu sua missão nos dois lados da ponte. Ele escreveu no caderno: hoje a luz acendeu, gratidão simples, firme, suficiente. Naquela tarde, a cidade se cobriu de nuvens, e o vento virou páginas de calendários e de lembranças. Ele decidiu que dedicaria os próximos 7 dias a um setenário de misericórdia em casa, com uma vela diante do crucifixo e uma intenção por noite. No primeiro dia, pelos pais e avós; no segundo, pelos que partiram sem sacramentos; no terceiro, pelos que morreram na violência; no quarto, pelos sacerdotes falecidos; no quinto, pelos que ninguém lembra; no sexto, pelos inimigos e os que feriram; no sétimo, por todos os inscritos no livro da memória, que ele mantinha no bolso da Bíblia. A cada noite, a mesma gramática: sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, eterno descanso. Versículo breve: SL 27, SL 130, Jo 11. Silêncio. Uma obra concreta decidida para o dia seguinte. Esse pequeno setenário mudou o clima da casa: menos ansiedade, mais ordem; menos queixa, mais oferta. E no fim da semana ele percebeu que dormia melhor, não porque a dor acabou, mas porque a esperança aprendeu a fazer guarda no corredor. Santa Catarina sorriu, como quem vê o jardim sair do inverno. Houve ainda uma cena que se gravou como selo. Ao passar por um setor esquecido do cemitério, reparou em 3 túmulos sem nomes legíveis, ajoelhou, acendeu uma única vela no centro e disse muito baixo: por vocês e por todos os que não têm quem reze. E o coração entendeu que a família de Deus é maior do que qualquer sobrenome. As almas, nesses lugares de abandono, sentem a caridade dos filhos como quem recebe carta inesperada e pão morno na porta. Poucos sabem, confidenciou a santa, que muitas graças de reconciliação em famílias vivas nascem desses gestos pelos esquecidos. Quando alargamos o amor, Deus alarga os caminhos. Naquela mesma semana, 2 conversas em casa que estavam travadas havia meses, se destravaram com uma brandura que ele não conseguiu atribuir a si. Não fez barganha com Deus, fez oferta. E a oferta, quando é pura, sempre encontra seu modo de voltar como paz. Chegou, enfim, a hora de encerrar a visita com uma oração que pudesse morar na memória e nos lábios de quem quiser viver essa devoção sem exagero, sem medo e sem pressa. E Santa Catarina ditou devagar, como quem ensina uma canção antiga: Jesus, luz do mundo, diante desta chama eu te confesso minha fé na vida eterna. Pai de misericórdia, recebe as almas por quem rezo, especialmente as esquecidas, e apressa-lhes o consolo segundo a tua vontade. Espírito Santo, consagra a minha saudade para que não vire desespero. Santa Maria, Mãe da Igreja, envolvei no vosso manto os que partiram e os que ficaram. Santa Catarina de Bolonha, ensinai-me a rezar com pureza e a oferecer com perseverança. Eu uno esta luz à Eucaristia que recebi, a palavra que escutei e a caridade que farei. Eterno descanso dai-lhes, Senhor, e a luz perpétua os ilumine. Descansam em paz. Amém. Ele repetiu com o coração inteiro, guardou o fósforo, ajeitou a vela no vidro contra o vento e deu alguns passos para trás, não para ir embora da memória, mas para permitir que a esperança fizesse seu trabalho silencioso, e enquanto saía, escolheu um vivo para consolar naquele mesmo dia, porque toda vela verdadeira desce do altar e põe sandálias. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas pessoas que precisam de oração, que por sua caridade podem ser tocadas. Rezemos uns pelos outros, rezemos também pelas queridas almas do purgatório, ofereçamos missas, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma e Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa,
e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.